Hoje a gente vai mergulhar num dos debates teológicos mais fascinantes da história, que é essa tensão entre a graça de Deus e o nosso livre-arbítrio. É quase como uma dança delicada entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E no fundo, a pergunta é esta: quem está realmente no controle? Somos nós, com as nossas escolhas, ou é Deus com a sua ajuda que, segundo a teologia, é indispensável? Essa é a questão que Santo Agostinho de Hipona decidiu encarar de frente há quase 1600 anos. Ok, vamos entender isso. De um lado, a gente tem a vontade humana, que é a nossa capacidade de escolher. Do outro, a graça de Deus, essa ajuda divina que nos orienta a fazer o bem. À primeira vista, parece um conflito, não é? Mas é justamente aí que a genialidade de Agostinho entra em cena. Para a gente entender a solução dele, vamos seguir a linha de raciocínio. Primeiro, a gente vai explorar o paradoxo em si. Depois, vamos ver a evidência forte que ele apresenta para a existência da vontade, para só então descobrir o limite dessa liberdade. Daí, a gente chega no ponto alto com a ideia da graça que liberta, e no final, o legado que esse pensamento deixou. Agora, um ponto super importante. Quando Agostinho fala de livre-arbítrio, ele não está falando de uma autonomia absoluta, como se a gente não precisasse de nada ou de ninguém. Ele usa o sentido clássico, a capacidade natural da vontade de fazer uma escolha sem ser forçada. É a faculdade de escolher. Manter isso em mente é fundamental para entender o resto. Vamos começar então com o problema central: o paradoxo divino. Como é que se concilia duas verdades que parecem se contradizer? O próprio Agostinho, logo no prefácio do tratado dele, já identifica o perigo. Ele percebeu que o grande erro era escolher um lado e descartar o outro. Ou defender a graça e negar a vontade, ou defender a vontade e negar a graça. Para ele, os dois caminhos levavam a um beco sem saída. Então, vamos ver como ele começa a construir o argumento partindo da primeira peça do quebra-cabeça, a evidência da vontade. A lógica de Agostinho aqui é brilhante de tão simples. Ele argumenta que os próprios mandamentos de Deus são a maior prova de que o livre-arbítrio existe. Pensa bem, por que Deus daria ordens se a gente não tivesse a capacidade de escolher obedecer ou não? Não faria sentido nenhum. E para provar o ponto, ele vai direto nas Escrituras. Olha só esse comando em Romanos: não te deixes vencer. Isso é um apelo direto à vontade. Pressupõe que existe uma escolha, uma luta, uma decisão a ser tomada. E não para por aí. Em Provérbios, a ordem para não sermos sábios aos nossos próprios olhos implica que a gente tenha a capacidade de escolher a humildade em vez do orgulho. De novo, uma decisão que parte da nossa vontade. E mais uma vez, em 1 João, o comando para não amar o mundo é um apelo direto aos nossos afetos, às nossas escolhas. Agostinho via esse padrão se repetindo por toda a Bíblia. Então, a conclusão aqui é clara. Para Agostinho, a quantidade enorme de mandamentos e avisos nas Escrituras não era só uma lista de regras. Era a prova irrefutável de que os seres humanos foram criados com uma vontade livre, capazes de fazer escolhas reais e com consequências. Mas, e esse é um mas gigante, Agostinho não para por aí. Agora vamos virar a moeda e ver o outro lado dessa história, o limite da liberdade. Para entender o argumento dele, a gente precisa conhecer contra quem ele estava debatendo. O pelagianismo era uma corrente de pensamento que levava o livre-arbítrio a um extremo. Dizia que a vontade humana era tão poderosa que a graça de Deus nem era tão necessária assim para a salvação. Agostinho via isso como um perigo enorme, porque na visão dele, essa ideia diminuía a importância do sacrifício de Cristo e abria espaço para o orgulho espiritual. E ele usava versículos como este de Jeremias para mostrar exatamente esse perigo. Confiar só na força humana, fazer da carne mortal o seu braço, não era visto como o caminho para a retidão, mas como uma maldição, porque afastava o coração de Deus. E então, a contraproposta de Agostinho é esta: sim, a vontade é real, é essencial, mas ela está de certa forma ferida, enfraquecida pelo pecado. Sozinha, ela é insuficiente para escolher e fazer o bem de forma consistente. Ela existe, mas precisa desesperadamente de ajuda. E isso nos leva direto ao coração da teologia dele, à sua síntese magistral, a quarta parte, a graça que liberta. A grande sacada de Agostinho é que a solução não é uma batalha, e sim uma parceria.
Ele muda o foco do debate. A questão não é escolher entre vontade humana e graça divina. A questão é entender como as duas trabalham juntas. E este processo ilustra isso perfeitamente. Primeiro, a gente afirma que a vontade é real. Segundo, a gente reconhece que ela está, digamos, adoecida, limitada pelo pecado. Terceiro, entra em cena a graça de Deus, não para substituir a vontade, mas para curá-la. E por último, uma vontade curada se torna verdadeiramente livre, capacitada para escolher o bem. Ou seja, a graça não anula a liberdade, ela a restaura. Agostinho encontra a prova dessa parceria na própria Escritura. Pensem no comando de Jesus: vigiai e orai. Vigiai é um chamado direto à nossa vontade, ao nosso esforço, mas orai é o reconhecimento de que o nosso esforço sozinho não basta. A gente precisa da ajuda divina, da graça que vem pela oração. As duas metades são inseparáveis. E aqui, nas palavras do próprio Agostinho, fica tudo amarrado. A nossa determinação, a nossa vontade é real e necessária, mas é insuficiente. A vitória final, a capacidade de superar a tentação, vem do Senhor como resposta à nossa busca por Ele. É uma cooperação. Certo. Então, o que fica de tudo isso? Qual é o impacto duradouro desse pensamento? Vamos ver o legado de Agostinho. As conclusões principais são bem claras. Primeiro, a nossa liberdade de escolher é real e isso nos torna responsáveis pelos nossos atos. Segundo, essa mesma vontade é falha e precisa da graça. Terceiro, e talvez o mais importante, a graça não é uma força que nos anula, é uma força que nos cura e nos liberta para sermos quem deveríamos ser. No fim das contas, a vida de fé é esse equilíbrio delicado entre o nosso esforço e a dependência da ajuda divina. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para os nossos dias. O debate de Agostinho não é só teologia antiga, não. Ele ecoa até hoje nas nossas conversas sobre psicologia, justiça, sucesso. Onde é que a gente traça a linha entre a responsabilidade pessoal e o impacto das circunstâncias, do ambiente, ou da ajuda que recebemos? A tensão que Agostinho explorou, de certa forma, continua a moldar o nosso mundo.